mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez falando, aleluia, acerca dessas mulheres maravilhosas, a qual o Senhor tem nos deixado através da sua palavra. Abra a tua Bíblia aí, você que chegou agora, ligou agora a rádio, coloque aí, abre no livro de Êxodo, capítulo de número 15, vamos estar lendo do versículo de número 20 ao 21. A dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mais uma vez. Aleluia. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela, com os tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Agora vai lá para Números, capítulo de número 12, versículos de número 1 ao 14. Vamos estar lendo. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara por quanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés mais manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente, e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe tenha metade da carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechado 7 dias fora do arraial, e depois o recolha. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram no arraial no deserto de Parã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos diante de uma palavra poderosa, aleluia, nesta manhã, aonde Deus quer falar comigo e com você através dessa mulher por nome Miriam. Aleluia. Ela era falha, porém, ela adorava a Deus. Todos nós já ouvimos falar, aleluia, de Miriam, a irmã de Moisés. Ela aparece na história do povo de Deus em momentos importantes e é citada na Bíblia em várias ocasiões. Miriam foi uma mulher que com certeza desde cedo aprendeu a andar nos caminhos do Senhor. Ela fazia parte do povo hebreu, o povo de Israel que foi libertado da escravidão do Egito. Foi ela quem levou o cesto com seu irmão Moisés, ainda bebê, para o rio Nilo.
e sugeriu à princesa que o encontrou para que levasse uma mulher hebreia a fim de amamentá-lo, dando assim a oportunidade da sua mãe ficar perto do filho. Esta é a primeira vez que ouvimos falar da moça, mas talvez o espírito da vida de Miriam que mais comentamos é a celebração que ela fez após o milagre da travessia do Mar Vermelho. Ela dançou com seu tamborim e adorou a Deus pelo grande livramento que ele havia lhes concedido. Porém, uma outra citação sobre Miriam que temos na Bíblia não é assim tão festiva que nem um pouco agradável. Aleluia. Deus a repreendeu porque, junto com seu outro irmão Arão, ela estava murmurando e reclamando. Ela se tornou leprosa e precisou ser excluída do acampamento do povo de Israel por 7 dias, fato que era sinal da vergonha e impureza naquela época. Então foi uma forma que Deus encontrou para punir a ela do seu pecado. Miriam estava murmurando contra seu irmão Moisés, né? Enquanto Deus aparecia para Moisés, falava face a face com ele, eles começaram a enfatizar que também Deus poderia falar com eles. Eles não sabiam que Deus faz conforme Ele quer, né? Eles deixaram ali por algum momento que a inveja viesse tomar conta do seu coração e fazendo assim tal coisa, o Senhor abominou, a ponto de que tornou-a leprosa. Miriam era profetisa. Ela ajudava seu irmão na condução do povo pelo deserto em direção à terra prometida. Imaginemos então que era uma mulher que tinha dons, talentos, temor a Deus e era instrumento nas mãos dele. Nos dias de hoje, seria uma líder, profeta, adoradora, uma mulher de Deus, mas enquanto a repreensão dura de Deus que lhe aconteceu já na sua velhice. Isso nos revela que, embora fosse uma mulher abençoada, Miriam também tinha seus defeitos. Como eu e você. Estudaremos a passagem por inteiro. Veremos que, na verdade, Miriam e Arão estavam usando o casamento do irmão como pretexto para criticá-lo. Eles usou aí o episódio do casamento de Moisés com a Cuxita para poder interferir no plano de Deus. Só que Deus, que é conhecedor de todas as coisas, Deus que conhece o nosso pensamento, o que está maquinando o nosso coração. Então Deus interviu antes que eles concluísse o seu plano sórdido. Aleluia. Miriam também tinha seus defeitos, como eu e você. Se estudamos a passagem por inteiro, vemos que na verdade Miriam e Arão estavam usando o casamento do irmão como pretexto para criticá-lo. Pareciam preocupados, mas na verdade estavam com sentimentos indignos de verdadeiros profetas, como ciúmes, por exemplo. Talvez até porque um pouco antes do texto que lemos, vemos que Deus operou através da vida de Moisés e assim deu poder a 70 autoridades do acampamento do povo de Israel para profetizarem. Até então, os profetas eram apenas Miriam, Arão e Moisés. Durante a crítica do irmão, Miriam e Arão agiram como se ele fosse arrogante. Mas fica claro nos versículos seguintes que isso não era verdade. Ou seja, o castigo de Deus citou sobre ambos porque eles estavam agindo com imaturidade e rebelião contra aquele que Deus havia escolhido para ser o líder do povo. O único homem da história da humanidade com quem Deus falava face a face. E trazendo essa história hoje para nossos dias, amados, não é diferente. Quantos se levantam contra o ministério uns dos outros? Quantos querem, aleluia, assumir a posição que o outro dá sem que ele foi ordenado, sem que ele foi outorgado pelo Senhor? Se aquele que está na frente está lá, é porque assim achou graça no Senhor. Então buscamos nós entendermos isso, para que nós não venhamos cair na tentação, para que nós não venhamos ser pegos na nossa própria justiça, para que nós não venhamos ser pegos na nossa própria fraqueza, porque isso é um sentimento de fraqueza. A inveja nada mais é do que um sentimento de fraqueza. Você querer o que o outro tem, sem que seja seu por direito. Não é verdade? A palavra de Deus, ela é clara, ela é objetiva e ela é eficaz. Para quando ela vem, ela tem um fundamento, ela tem
um propósito. E com certeza alguém está ouvindo nessa manhã essa palavra, Deus está falando com você. Presta atenção, porque em todas as palavras que Deus coloca no nosso coração há um fundamento. Com tudo isso, quero te desafiar no estudo de hoje a ser uma mulher que adora sempre, independente das circunstâncias ou que somos. E uma mulher que adora não apenas com danças e louvores, mas também com palavras, atitudes e pensamentos. Amém, amadas? Em primeiro lugar, lembre-se de adorar mesmo quando as coisas não acontecem como você imaginava. Miriam adorou a Deus nos momentos de livramento e milagres, mas bastaram alguns anos no deserto para que seu coração se corrompesse. Será que muitas vezes não agimos assim? Fica essa pergunta. Enquanto Deus nos presenteia com bênçãos, temos corações gratos, mas basta um dia de aflição para que a nossa fé caia por terra e comecemos a reclamar e duvidar da presença de Deus nas nossas vidas. Nunca se esqueça que só o povo de Israel, de Deus, passou pelo deserto. Se você está enfrentando lutas e dificuldades, não desista, não blasfeme, mas prossiga firme e confiante. Deus está te guiando até o oásis mais próximo. Faça do deserto uma escola e ali mesmo amadureça adorando e louvando a Deus. Se hoje você está no deserto é porque alguma coisa você fez para que esse deserto chegasse até a sua vida. Seja você tenha retrocedido naquilo que Deus quer que você faça, seja um pecado que você cometeu e Deus quer te lapidar. Então não murmure, querido. Passe pelo teu deserto, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque com certeza o nosso Deus não te desamparará. Em segundo lugar, cuidado com o orgulho. Qualquer tipo de poder que nos é dado pode nos corromper. Se de Deus tem usado sua vida, e com certeza é desejo e plano dele usar todos nós. Glorifique-o por isso. Você pode se alegrar por ser usado para abençoar vidas de alguém, mas não faça disso um troféu. Não aproveite do seu cargo superior da empresa ou até mesmo na igreja para achar-se suficiente e pronto. Todas nós precisamos do trabalhar de Deus nas nossas vidas todos os dias. É bem verdade que umas caminham mais rapidamente em direção ao alvo e com isso se sobressaem, mas todos temos a mesma oportunidade. Então ore para que sua família, seus amigos e colegas de trabalho sigam junto com você e também prosperem em tudo para a honra e a glória do Senhor. Há lugar para todos nós neste mundo. Há lugar para todos no corpo de Cristo. Chega de egoísmo e orgulho. Avalie se você é daqueles que fica muito triste quando acontece uma desgraça na vida da sua amiga, mas acaba morrendo de inveja quando acontece algo muito bom a ela. Como, por exemplo, aquela promoção profissional que você tanto queria. Infelizmente, ao ser humano, é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Cuidado com a inveja. Em terceiro lugar, se submeta às autoridades que Deus estabeleceu sobre sua vida. Se você é casado, sua autoridade primeira é seu marido. Não importa o que você ache, nem se concorda ou não. A Bíblia, ou seja, Deus, é quem diz isso. Você deve amar e submeter-se ao seu esposo, independente de falhas dele. Lembre-se que submissão não é escravidão, é proteção. Deus colocou alguém na sua vida para estar à frente da linha de combate. Comece a valorizar seu marido, apoiar as decisões dele, encorajá-lo. Você verá que isso pode transformá-lo no homem dos seus sonhos. O plano de Deus e a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável. Mas além do marido, todos temos outras autoridades acima de nós. Pode ser seu patrão, seus pais, seu pastor, o prefeito, nossa presidenta, aleluia, e todos eles. A autoridade no dicionário é todo aquele a quem devemos obedecer. No conceito bíblico é a mesma coisa, mas sempre que o povo obedecia a alguém, o fazia por convicção de que ele seria a voz de Deus naquele momento. Ou seja, eles estariam obedecendo ao próprio Deus em primeiro lugar. Feito isso, homens e mulheres, usados por Deus, ordenavam coisas que, cá entre nós, pareciam loucura. Moisés mandou o povo atravessar o Mar Vermelho e seguir adiante pelo deserto. Josué garantiu que, marchando em volta de uma cidade, as muralhas cairiam. E por aí vai.
ordenanças aos nossos olhos humanos duvidosas, mas sabe por que duvidamos? Porque precisamos aprender a andar no sobrenatural de Deus. E mais do que isso, precisamos confiar nas autoridades por Ele importa. No entanto, só conseguimos fazer isso quando oramos mais por essas pessoas a quem devemos submissão. Se você ora constantemente pelo seu marido, pode crer que as decisões que ele tomar são as que Deus está mandando. Se ora pelo seu pastor, pode acreditar que ele é a voz de Deus na sua igreja. Se em lugar de reclamar do seu patrão, você orar por ele, ele será mais abençoado. E quanto mais abençoado, melhor patrão ele se tornará. O povo de Israel era um povo, aleluia, falho e muitas vezes caía em desobediência. Mas uma coisa é certa, quando eles obedeciam, Deus agia. Chegamos então à conclusão de que Miriam foi falha, mas foi uma mulher poderosamente usada por Deus, desde a sua juventude até a sua velhice. Alguns autores acreditam que quando aconteceu a travessia do Mar Vermelho, ela já tinha cerca de 85 anos e ainda assim vibrou e dançou na presença do Senhor. Também existem algumas considerações relevantes a respeito da importância dela na vida de Moisés, talvez como conselheira, sábia e mulher virtuosa, pois foi após a morte dela que Moisés começou a perder a paciência com o povo. E irado cometeu erros que fez com que ficasse de fora da terra prometida. Então podemos aprender com erros de Miriam, para não os cometermos. Mas também podemos aprender com as atitudes corretas que ela teve. Obedeça a Deus, celebre-o sempre, coloque-se à disposição do reino e seja usado pelo Senhor. Mesmo sendo imperfeita, independente da sua idade, também aceite as consequências dos seus atos e tenha certeza de que o perdão de Deus está à sua disposição. Sim, porque Miriam ficou leprosa para sempre. Porque Miriam não ficou leprosa para sempre, embora tivesse que sofrer a disciplina e a consequência do seu pecado, ficando 7 dias fora do acampamento. Ela voltou para o meio do povo como uma mulher perdoada. E muitos anos depois ainda foi lembrada pelo profeta Miqueias como líder do povo de Israel, junto com os seus irmãos Arão e Moisés. Com certeza, ela marcou sua geração. E eu convido a você nesta manhã a marcar sua geração, a ser uma dessas mulheres valentes, guerreiras e espirituosas que o Senhor tem feito. Aleluia. Que nós não venhamos ficar cocheando em dois pensamentos, mas que nós possamos estar firmes na convicção de que as coisas que é de Deus, elas são boas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui no livro de Números, capítulo de número 12, nós temos aqui, aleluia, a palavra do Senhor que diz assim: pergunte aos irmãos mais velhos qual é a sua maior provação na vida. Eles responderão que é o irmão mais novo. Isso é verdade, especialmente quando o caçula é mais bem-sucedido do que os mais velhos. Os laços de lealdade familiar podem ser tão engraçados a ponto de haver rompimentos. Quando vemos Miriam pela primeira vez na narrativa bíblica, ela está envolvida em um dos mais comuns trabalhos de babá. Está a observar seu irmão Moisés, ainda bebê, em um berço à prova de água, flutuando no rio Nilo. Quando Moisés foi encontrado pela princesa do Egito, esta desejou adotá-lo como filho, mas percebeu que ela precisava de uma ama de leite. O rápido raciocínio de Miriam permitiu que Moisés fosse amamentado pela própria mãe. A superproteção de Miriam demonstra, nesse episódio, deve ter lhe causado dificuldades para aceitar que seu irmão caçula cresceu, pois na ocasião em que Moisés casou-se com uma mulher cuxita, Miriam criticou a sua escolha. Era natural que Miriam ficasse insegura. A questão não era o tipo de mulher com quem Moisés se casara, e sim o fato de que Miriam não mais seria a mulher mais importante na vida de Moisés, o líder de Israel. Por isso, ela questionou a autoridade do irmão. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Números 12, 2a. Não há menção da resposta de Moisés, mas Deus rapidamente respondeu a Miriam e Arão.
sem negar o papel de ambos em seus planos, Deus claramente demonstrou que seu relacionamento especial com Moisés e Miriam foi atingida pela lepra, uma doença mortal, como punição por sua insubordinação. Antes de criticar qualquer pessoa, precisamos pensar bem para descobrirmos nossas motivações, pois nossa atitude pode ter consequências desastrosas, o que costuma ser rotulado como crítica construtiva, na verdade pode ser inveja destrutiva, uma vez que o meio mais fácil de parecer melhor é diminuir as qualidades de outra pessoa. Você está disposto a questionar suas motivações antes de fazer críticas? O dedo que você aponta para seu irmão, aleluia, não precisaria primeiro ser apontado para si mesmo? Aleluia. Pensava rápido sob pressão. Era uma líder bem disposta. Miriam era compositora. Miriam também era uma profetisa. Teve inveja da autoridade de Moisés. Criticou abertamente a liderança de Moisés. As motivações por trás da crítica costumam ser mais graves do que a própria crítica. Isso tudo ocorreu no Egito, lá no Monte Sinai. Familiares, era irmão, os dois, Arão e Moisés. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sobriamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. A história de Miriam pode ser encontrada em Êxodo 2:15 e em Números 12:20. Ela também é mencionada em Deuteronômio 24:9, e 1 Coríntios 6:3 e Miqueias 6:4. Então essa é a história de hoje da nossa amada irmãzinha Miriam, que teve os seus erros e teve os seus acertos. Uma mulher profetisa, uma mulher adoradora. Que você possa nessa manhã se colocar como essa mulher, valente, mulher disposta, aleluia, a estar sempre buscando a presença do Senhor. Que o Senhor venha cada dia preparar o teu coração para que você seja uma mulher sábia, sempre edificadora, uma mulher, aleluia, cheia de Deus, para que você venha estar forte a cada dia. Amém? Para completar essa mensagem, vamos ouvir uma mensagem com a pastora Helena Raquel.